Seja bem-vindo a mais uma minissérie da Farm Nova. E os próximos 4 encontros, eu e a Verônica iremos discutir um assunto um tanto quanto peculiar quando a gente para discutir a importância de gestões dentro dos hospitais. E a grande pergunta é: será mesmo que nós estamos nos importando com as farmácias dentro dos nossos hospitais? Olha, essa é uma questão que nós trazemos como bandeira dentro nos assuntos das redes sociais da Farm Nova, dentro dos temas que nós abordamos, nós levantamos essa bandeira frequentemente e falamos desse assunto. Eu vou colocar uma aspa aqui, porque essa palavra ficou muito famosa no último mês. Esse assunto capicioso. Eu tinha até pensado em usar essa palavra, mas eu falei, não, vai que as pessoas falem, virou moda. Mas a gente já usava esse termo porque as pessoas têm essa dúvida, os diretores, os gestores, quando nós falamos sobre o investimento na assistência farmacêutica, a necessidade de transformar a assistência farmacêutica, muitas vezes a gente entende que para algumas instituições isso é um tabu. Por que eu deveria investir na assistência farmacêutica da minha instituição? Do jeito que está, não está bom? O paciente está sendo atendido? O material e o medicamento não está faltando lá na ponta? Quando falta, é uma questão pontual e a pessoa entrega o medicamento, entrega o material, mas a farmácia é só isso? É só entregar o material e o medicamento? É só comprar? É só fazer a dispensação? Então, eu acredito que nós vamos conseguir discutir sobre o valor da farmácia dentro dos próximos episódios. Então, eu convido vocês a ficarem com a gente em todos os episódios, ativarem as notificações e sempre que tiver uma virada de chave, um insight, comentem, coloquem aqui nos comentários, porque essa é uma série, é uma minissérie viva, uma minissérie interativa. Nós não queremos ficar aqui falando sozinha, mas nós queremos estar cada vez mais próximos de vocês. Verônica, quando você falou do jeito que está bom, vieram 2 questões na minha cabeça. A primeira questão é: será que o gestor daquele hospital, ele já passou por aquilo que um paciente passa quando chega na admissão? Seja uma admissão via pronto-socorro, seja uma admissão via quando o paciente ele é convocado pelo CROSS, enfim, ele já passou por toda essa experiência. A primeira coisa que me veio foi essa. E por que eu estou falando do paciente na chegada dentro do hospital? Porque a farmácia, ela também atende a ponta de entrada daquele hospital. Se o hospital ele já está mais equilibrado, ele já tem alguma certificação, ele já tem farmácia clínica, o farmacêutico clínico, por exemplo, vai fazer a conciliação de admissão. Se eu ainda não tenho a farmácia clínica, mas eu tenho uma farmácia de pronto-socorro, o farmacêutico minimamente tem que entender sobre a chegada desse paciente no hospital. E aí me veio ainda um outro fato, né? Sobre será mesmo que o gestor entende estando ali dentro do fluxo? O outro é, vamos criar aqui uma hipótese. Dentro dessa hipótese, nós estamos ali na linha de frente, nós sendo o paciente ou o acompanhante. Então, você que é um farmacêutico que está aqui assistindo essa série, já nesse primeiro episódio, você já teve de acompanhante de um paciente no processo de admissão? Você, farmacêutico, que já esteve acompanhando um familiar ou você mesmo, se você já não passou por essa experiência. Quando a gente passa por essa experiência, a gente consegue sentir na pele o que um paciente passa quando ele não tem um acompanhamento do farmacêutico. Olha, eu tô falando e me vem ainda outra história. Gente, acabou de acontecer aqui em São Paulo. Uma criança foi admitida no pronto-socorro e trocaram hidrocortisona para o succinilmetônio. E a criança veio a óbito. Será mesmo que do jeito que está bom? Você foi falando e eu tenho relatos pessoais para fazer sobre isso.
Então, eu estive com um familiar hospitalizado recentemente e você muito bem sabe, acompanhou essa história de perto, o quanto que foi revoltante, o quanto eu fiquei indignada, porque não existe assistência farmacêutica dentro da instituição onde esse familiar precisou de receber uma assistência. Então, as coisas que eu vi fizeram com que eu ficasse horrorizada, mas foram coisas do tipo: lavagem de mãos nula. Então, no preparo de medicação, isso quer dizer que não tem segurança. Já começa por aí. Falha na lavagem de mãos, preparo da medicação dos pacientes sem conferência, as fichas em cima da mesa no ambiente do pronto-socorro e os medicamentos sendo depositados e preparados ali em cima. Então, se alguém pega uma ficha, cai o medicamento na outra ficha. E aí, é o paciente certo, é o medicamento certo? Então, não tinha essa conferência. Os pacientes sem identificação, sem pulseira de identificação, chama o paciente pelo nome, entra dentro da sala, vai receber uma medicação. Você não sabe se é o paciente certo. Quem dirá se o medicamento que estava lá em cima é o medicamento certo? E aí eu volto na pergunta: será então que esse gestor sabe como que é a admissão dentro do pronto-socorro dele? Será que esse gestor ou esse farmacêutico que está ali gerenciando a assistência farmacêutica, comprando os medicamentos e entendendo que quando ele entrega o medicamento lá para o PS está tudo bem, sabe como que é a experiência do paciente ali? Ele sabe de fato o que a equipe assistencial precisa? O que ele poderia implantar de barreira de segurança dentro do atendimento de urgência e emergência para aquele paciente? O que ele poderia implantar de fluxos logísticos para ser barreira de segurança e oferecer uma condição de serviço melhor para a equipe de enfermagem? Será mesmo que esse farmacêutico desceu até o PS para olhar e se colocar no lugar do outro por um dia? Às vezes, o farmacêutico pode até ter descido lá no PS, mas por não ter todas as ferramentas necessárias, ele não consegue apresentar realmente o real valor de se investir num serviço de farmácia. Hoje se fala tanto sobre o paciente no centro do cuidado. Que centro do cuidado é esse? Porque se eu não incluo assistência farmacêutica dentro do planejamento estratégico da minha instituição e não penso ele como um ativo de investimento, e você foi trazendo falas que sempre bate na segurança do paciente. Uhum. Se a farmácia não fosse tão importante, ela estaria nas 6 metas da segurança internacional, as 6 metas internacional da segurança do paciente? Não, e nós temos uma meta exclusiva dedicada à assistência farmacêutica. É isso. Se com toda essa fala não conseguir empilhar o real valor de se investir no serviço de farmácia, minha pergunta é: o que mais precisa acontecer que as pessoas já morrem? Uhum. Os casos já estão na mídia. Já está mais que evidente a necessidade de um paciente, de um farmacêutico ali na ponta. E agora também tem um outro caso, né? Você falou, veio um caso que foi via de administração inadequada de uma noradrenalina. A paciente também foi a óbito. E foi evidenciado claramente que era a ausência do farmacêutico no processo de dupla checagem. E nesse caso foi pior que a mãe falou: meu filho nunca tomou medicamento por essa via de administração. Pois é. E aí a gente vai deixar a segurança do paciente na mão do familiar? Nessa situação que eu trouxe, muitas vezes eu fui a barreira. E a segurança do paciente, ela é compartilhada por todos, mas ela não é de responsabilidade única do familiar. Nem sempre nas condições hospitalares o familiar está ali também para tomar conta de tudo. Exato. E algo que me chama a atenção, né, nessa questão que você viveu pessoal, é que a gente não está falando de uma história que aconteceu no interior ou numa região distante de São Paulo. A gente está falando de São Paulo. Uhum. É isso que a gente está compartilhando aqui com os nossos farmacêuticos, os nossos espectadores, com gestores da saúde que querem cuidar das instituições onde eles estão, porque a gente não está falando de uma questão que
ficar, nossa, mas isso aconteceu porque é um hospital distante que não tem recurso. E mesmo que não tenha um recurso financeiro, será que é só um recurso financeiro que importa? Não. A gente, quando pensou, né, primeiro nessa série, a gente ia focar em UTI, né? E aí a gente entendeu que não é só sobre UTI que existe o impacto e a importância do farmacêutico. E aí eu tinha ido fazer uma pesquisa do quanto custa o dia da UTI, né? Vou compartilhar aqui. A diária hoje no SUS, a expectativa é de R$ 2.200. Caro. Desses R$ 2.200, dia, tá bom? Dia. 25% desse valor é voltado para material e medicamento, ou seja, R$ 550 por dia. No mês, foram 16.500. Então, um leito de UTI tem um custo mês de 16.500 de material e medicamento. Se eu conseguir reduzir 20% disso, que é o que a gente entrega, é 3.300 mês de redução. Por um leito. Um leito. Quanto custa um farmacêutico hoje? A minha pergunta é exatamente essa. Quanto custa investir no serviço de farmácia? Se eu sei que um leito já custa 16.500 de material e medicamento por mês. Eu tô falando só da UTI. Se a gente pensar numa instituição que tem 10 leitos, 160.500 vezes se 20% de economia. Aí, se a gente for pensar na economia, 10 leitos vai ser 33 mil. Você não paga só um farmacêutico, você paga pelo menos 2 farmacêuticos e meio aqui. Com 10 leitos de UTI, você não precisa de 2 farmacêuticos e meio. Um farmacêutico hoje consegue pegar 25 leitos de UTI para fazer avaliação farmacêutica da prestação, visita multidisciplinar, admissão. UTI, que é o mais complexo. Mas também, aí eu vou fazer vou rebobinar aqui a fita. Não adianta eu fazer essa conta básica de leito de UTI, porque todas as instituições, a gente entende que conseguem fazer hoje o custo nem que se não for exato, é o custo aproximado do leito de UTI. Mas eu não consigo fazer essa conta e fazer uma contratação de forma subjetiva, porque se eu for rebobinar o que nós conversamos aqui, eu preciso de, além do profissional, eu preciso de ter um profissional que queira fazer, um gestor engajado, né, nessa proposta, então ambos, gestão e operação, engajados nisso. Eu preciso desenhar as ações da farmácia dentro do planejamento estratégico da instituição. Eu preciso desenhar as ações e, para chegar nos fins, então, eu tenho pessoas, eu desenhei o objetivo final, onde eu quero chegar ali no planejamento estratégico, mas isso não vai me adiantar nada se eu não tiver ferramentas. Se eu não tiver clareza do que eu preciso fazer. O que fazer, como fazer e por que fazer tudo isso. Porque se eu não tiver os porquês, eu não engajo a equipe de enfermagem, eu não vou convencer o meu gestor, eu não vou convencer o gestor clínico. Se eu não souber como fazer, também não adianta. Posso ter uma lista de coisas para fazer. Se eu não souber o como, eu não vou andar do ponto 1 para o ponto 2. Você foi falando, me remeteu. A nossa série anterior foi sobre a estratégia, né? A falésia entre a estratégia e a ação. E é exatamente isso. Talvez o gestor não consiga enxergar o real valor que se tem de investir no seu serviço de farmácia, porque ele não teve a clareza sobre a estratégia da instituição como um todo. Se a instituição diz que o paciente está no centro do cuidado, se a instituição diz que investe em pessoas para ter ações efetivas, com processos claros para todos, e a farmácia não está no meio de tudo isso, a ferramenta do planejamento estratégico já falhou. Exatamente. E hoje, muitas vezes, quando você falou isso, o que eu trago aqui é uma fala que um dos nossos clientes trouxe dentro de uma oficina. Muitas vezes o diretor nem sabe o que eu tenho que fazer. Ele só quer o resultado na linha final. E ele não sabe porque ele não foi lá embaixo ver, né? Ele não saiu da cadeira fazer gestão, sentado na cadeira, vendo planilha é fácil. Eu quero ver descer lá e entender o que
fazendo. Então, precisa de ter uma mudança de paradigma aqui. Em vez de ficar se perguntando se tá certo isso, se tá errado, ou cobrando só o resultado quando eu vejo na última linha o dinheiro sangrando, o orçamento sangrando, e falando só que eu tenho que reduzir custos, talvez eu preciso de construir uma mudança de paradigma diferente dentro da minha gestão, dentro das minhas ações enquanto farmacêutico, dentro do meu planejar enquanto gestor, e preciso reavaliar. Talvez a sugestão é reavaliar. Hoje eu não vou começar pelo andar da diretoria, hoje eu vou começar pelo pronto-socorro e vou entrar e vou ficar sentadinho lá, só olhando o que está acontecendo. Hoje eu vou entender o que meu farmacêutico precisa para ele achar o caminho da clareza e eu, como gestora, auxiliar ele. Ou então, enquanto farmacêutico, eu também vou fazer o mesmo caminho. Vou entrar pelo pronto-socorro e vou ver o que o meu técnico está fazendo quando ele chega lá e dispensa o medicamento. Quando ele chega lá e entrega o medicamento na mão da equipe de enfermagem. E a enfermagem precisa do quê? Como que eu vou reformular a minha forma de olhar pelo mesmo problema? Como que eu vou ver os problemas de uma outra forma para colocar o paciente no centro do cuidado? Você foi falando, a minha pergunta foi: as pessoas que estão aqui nos acompanhando são os gestores da última linha? Ai, eu espero. Ou são os gestores que estão exatamente neste momento querendo ter a clareza dos seus processos, ter um time engajado, porque realmente coloca o paciente no centro do cuidado? Porque é isso que vai separar. E aí vem uma frase que eu não sei quem falou, alguém, é, é o que separa homens de meninos? É isso, né? É o que separa gestores. Uhum. Porque enquanto você só estiver sentado, olhando a última linha do relatório, o orçamento vai continuar sangrando. O paciente vai continuar chegando pelo pronto-socorro ou via admissão, que foi encaminhamento via cross, e vai continuar não passando por todas as etapas de segurança necessárias. E aí você continua falando: a farmácia é só custo, a farmácia é só custo. É Uhum. fácil olhar a última linha e falar que isso é custo. E aí, negar o investimento. Não, não precisa de mais pessoas, não precisa de mais nada. Fica fácil falar não quando você tá só olhando a linha as planilhas e as últimas linhas. Aí fica fácil falar não. Agora, trabalhar a sua liderança, que é diferente de trabalhar a sua gestão, né? Trabalhar a sua liderança, exercer a sua liderança. E a liderança sobre si, sobre os seus atos. E trazer uma atitude proativa em favor da mudança para causar resultados diferentes. Então, eu não mudo o resultado, eu controlo o processo. Causar resultados diferentes controlando o processo de outra forma, isso sim é o que vai fazer diferença. Isso sim é o que vai separar os Homens homens de de meninos meninos. no que tange a gestão e liderança. Verônica, você acha então que toda essa primeira parte que a gente foi discutindo dos porquês poderiam ser exemplos de custos invisíveis? Porque fala-se muito sobre custos Uhum, invisíveis, né? Ai, quais são os custos invisíveis da sua operação? Porque a gente olha lá, fez compra, é o custo direto da compra, uhum. mas o que tem atrelado por trás. Então, talvez a gente poderia falar aqui para as pessoas que isso são os custos invisíveis da operação de eu não enxergar o real valor da farmácia? Sim. E nesses exemplos que eu dei primeiro, é, custos invisíveis, né? Eu tô tão acostumada a trabalhar com os relatórios do cliente, a gente metrifica e olha os números do cliente ali na Uni, vai com ele sendo assertivo no que está dentro do estoque. Quando eu estava do outro lado, enquanto acompanhante, eu vi vários custos invisíveis. Nossa, mas jogaram tanto medicamento fora lá no posto de enfermagem. E isso não está no meu relatório. Isso não vai no sangramento da última linha do gestor. Mas com certeza está sendo contado como consumido e não está na conta de Uhum. nenhum paciente, não está faturado. Não está saindo no meu custo dia de paciente da UTI. Não está saindo no meu custo dia de paciente PS. Onde que está essa perda? Quando é que você vai metrificar isso daí? Talvez a gente vai metrificar isso no montante.
Mas quanto especificamente você entende que está sendo jogado fora lá no seu PS, lá na sua UTI, porque os processos falharam antes do medicamento chegar ali na ponta? Então, eu acredito que sim. Nós demos alguns exemplos e eu acredito que tem milhares de outros exemplos e de outras arestas que os gestores que estão assistindo podem estar pensando. Então, já faça a sua lista. Quais são as possíveis lacunas que você tem aí no seu processo que podem estar escorrendo entre os seus dedos se você está perdendo? É na devolução que não chega direito na farmácia? É um exemplo como esse? O medicamento está sendo dispensado na ponta, ali na hora que a enfermagem vai administrar, tem uma confusão, ela acaba optando por dispensar o medicamento, porque desperdiçar o medicamento, ao invés de administrar com dúvida. Tem que rastrear, mas que eles existem, eles existem. E a gente está falando de 10 a 20% de redução de custo em cima do número bruto, do que eu tenho certeza. Se nós mapearmos estes outros processos e esses outros custos invisíveis, eu tenho absoluta Que vai ser muito certeza maior. que vai ser muito maior. Com certeza. E aí os resultados são muito maiores. Aí eu te devolvo a pergunta, por que não investir? Se a pessoa fala que por que investir? Porque sim. Eu acredito que é a mentalidade, né? A neurociência diz que o nosso comportamento é baseado em duas coisas: ambiência e genética. Então, a gente está dentro daquele ambiente do sempre foi assim, da síndrome de Gabriela, isso acaba se persistindo. Então, por isso da importância da gente frequentar ambientes que auxiliem a gente a moldar o nosso comportamento. Então, por isso que a oficina de gestão, ela se torna um ativo importante para aqueles gestores que querem mudar o jogo da sua instituição. Porque você está em um ambiente com pessoas que estão na mentalidade de crescimento. Então, quando você está em um ambiente onde as pessoas têm o desejo de ir para o próximo nível, consequentemente, você acaba entrando nesse flow de querer mudar também o seu próprio comportamento. Não é só sobre a ambiência, isso que eu disse, né? O que vai moldar é a minha ambiência e a minha genética. A gente não vai mudar a genética. Já nasceu assim. Mas a ambiência é possível mudar o meu comportamento a partir do momento que eu frequento locais que me estimulam a isso. Então, quando a gente está aqui na oficina, não é só eu vir e aprender algo novo. O conhecimento é muito importante. Mas não adianta nada eu ter conhecimento se eu não colocar em prática. Obesidade. Mas a troca que existe durante a oficina é que faz com que eu tenha clareza daquilo que me falta para o próximo passo. Você foi trazendo, né, o porquê, foi trazendo a questão dos custos invisíveis e o porquê talvez a gente ainda não consegue enxergar o real valor de se investir. Para mim é comportamento versus ambiência. Então, a partir do momento que a gente passa a moldar, estar em ambientes que faz com que a gente pense fora da caixa, consequentemente, nosso comportamento muda. E a minha hipótese diagnóstica é que talvez o paciente, quando chegue na instituição, ele vai ter um tratamento e um acompanhamento por parte da farmácia muito mais efetivo. Os custos invisíveis não é que vão deixar de acontecer, é que os custos invisíveis eles passam a ser mapeados e você vai ter processos mais eficientes. Que a gente para pensar no queijo suíço, você começa a criar barreiras mais efetivas para que aquele queijo suíço não aconteça. E digo além, para que familiares como você não passe por essa sensação do será mesmo que o meu ente querido, aquela pessoa que eu amo, aquela pessoa que cuidou de mim, que eu tô aqui cuidando hoje dele, não vai tomar um medicamento errado. Porque eu tenho certeza que no momento que você estava aqui na beira daquele leito, você deve ter falado, não toma nada se alguém vier te oferecer. Falei, com certeza. E é isso que vocês querem na instituição de vocês? Que o acompanhante que está lá fale, olha, não é para tomar nada que alguém trouxer para você? Foi a primeira orientação. A hora que pegou o acesso, eu falei, você não precisa de medicamento nenhum, só uma analgesia. A única coisa que você vai aceitar é tramal e dipirona. De resto, você não precisa de nada. Não tome nenhum medicamento que você não precisa. Bom,
Perfeito. E esse foi o nosso primeiro episódio da série Será Mesmo que os gestores estão enxergando a importância de se investir em farmácia? Nós discutimos muito aqui sobre esse custo invisível, que teoricamente não é invisível, e a Verônica trouxe um exemplo belíssimo do que a gente espera que não aconteça na casa, Que não fazer. e que não aconteça na casa de nenhum desses gestores que estão aqui nos acompanhando. Vamos aproveitar o encerramento desse primeiro episódio e convidar vocês a participarem da oficina de gestão. Ela foi criada e pensada para gestores da assistência farmacêutica que estão envolvidos diretamente na gestão de materiais e de medicamentos. Nós não esquecemos os materiais. OPM também pode vir, que aqui a gente resolve tudo na oficina. O objetivo da oficina é que você saia daqui com clareza, saia com os próximos passos e com a assertividade que você precisa para colocar o paciente no centro do cuidado e fazer da sua farmácia um ativo estratégico na sua instituição. Então, nós vamos deixar os links na descrição e nos comentários aqui e você pode clicar e falar com alguém do nosso time. Vai ser um prazer receber você aqui na Farminova. Até o próximo episódio! Tchau!